já entrou? Já, muito bem. Deixa eu colocar aqui o título de quem foi chegando aí. Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindas! Ah, que bom ter vocês aqui novamente, né? Quem eu já conheço. Juliana, Ana Amélia, Karen, Poliana. Olá, boa tarde, gente! Muito boas-vindas para vocês todos e todas. Hoje a gente vai falar sobre um olhar sistêmico sobre crises, tá? Então, sejam muito bem-vindas e eu espero que vocês tenham muitos insights aqui em Boston. Bom dia! Pois é, Poliana, bom dia então para você. De onde vocês estão falando? Mandem aí notícias. Pode ficar à vontade por aí também, tá, Maurício? Não tem problema nenhum. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Ótimo, que bom ver esse coraçãozinho subindo. Florianópolis, Boston, Irlanda, Brasil. Muito bem. Será que tem gente de Portugal também? A gente tá ficando internacional aqui, que lindo. Lisboa. Boa tarde, Distrito Federal, Birigui, São Paulo. Muito legal, que bom. Rio de Janeiro. Ótimo. Gente, hoje eu preparei muita coisa para vocês. Eu espero conseguir fazer isso dentro de 1 hora. A gente não vai fazer um exercício aqui, porque eu vou passar depois para vocês, vou colocar no link da bio. Hoje sai auto-hipnose nova no canal, tá? Então, a auto-hipnose hoje tem tudo a ver com tudo que a gente vai falar nessa live, que vai ser super aula, tá? Então, preciso que vocês prestem muita atenção do início ao fim, para não pegar pontos soltos e as coisas ficarem malucas aí, tá? Mas depois vocês vão lá no link da bio fazer a auto-hipnose, que eu vou disponibilizar logo depois aqui pra vocês, tá bom? Pra gente começar e a troca ficar equilibrada entre a gente, uma coisa eu quero pedir pra vocês. Primeiro, fiquem até o final pra vocês realmente fecharem o contexto, pra vocês entenderem, porque tudo que eu vou falar aqui tem uma sequência, tá ligado, tá? Eu vou olhar pra baixo de vez em quando, porque realmente eu pensei num formato mais aula mesmo, então tem uma sequência. E uma coisa também que eu quero muito pedir pra vocês é que talvez eu tire os comentários, eu tenho feito isso, porque assim eu consigo focar mais em passar o conteúdo que eu quero passar pra vocês, pra realmente conseguir contribuir, tá? Mas aí vocês sobem o coraçãozinho que eu vou ficar vendo se tá fazendo sentido, se vocês estão comigo me acompanhando. E outra coisa é que aqui embaixo tem um aviãozinho de papel, né? Tipo de papel. Clica nesse aviãozinho e seleciona algumas pessoas para você enviar essa live agora já, porque a gente já vai começar. E aí, de repente, é um momento onde as pessoas vão chegando, né? E depois a gente vai, enfim, entrando mais a fundo nos assuntos. Então, eu conto com vocês para compartilharem essas lives. E quando vocês sobem um coraçãozinho também, o Instagram mostra para mais pessoas. E assim a gente vai transformando do nosso jeitinho, um por um, aquilo que a gente pode, tá? Gratidão, já agradeço antecipadamente por isso. E vamos começar. Então, assim, é muito comum, diante de um momento de crise, diante de um momento difícil, diante de uma situação muito fora do nosso contexto dia a dia, do nosso contexto habitual, é muito comum as pessoas olharem para isso com muito medo, ansiedade, angústia, frustração, é ou não é? Se alguém tiver sentido isso, levanta a mãozinha aí para eu saber. Eu fiz abri uma caixinha de pergunta ontem nos meus stories perguntando como que eu posso te ajudar, quais são as emoções que você tá sentindo. E aí veio muito medo, angústia, ansiedade, uma sensação de tá vindo algo de algum lugar interno que não sabe nem de onde é, mas que tá sendo muito desconfortável, etc. Então, o que a gente percebe? Que toda vez que algo sai do nosso controle, que algo é muito novo, é comum essas emoções virem. Tem gente aí levantando a mão. Pois é muito comum. Então, a primeira coisa para trazer aqui é assim, tá tudo bem se você estiver sentindo isso, mas hoje eu vou te mostrar por que talvez você esteja sentindo isso, e aí também eu quero te mostrar como que você vai poder naturalmente mudar isso, sem muito esforço.
tá? Então, a primeira coisa, assim, são essas emoções que surgem. Qual que é a segunda coisa? O título da live que eu preparei essa aulinha para vocês é Um Olhar Sistêmico sobre Crises. Então, a gente precisa ter clareza do que é esse olhar sistêmico, né? O que é o pensamento sistêmico? Então, basicamente, eu trouxe um resumo, assim, do pensamento sistêmico para vocês. O pensamento sistêmico, ele olha para o todo, ele considera várias partes, ao invés de focar e limitar em uma parte só. O pensamento sistêmico, ele é justamente muito diferenciado do que a gente está acostumado, que o que a gente está acostumado na nossa vida, no dia a dia, é o pensamento cartesiano, o pensamento mecanicista, o pensamento que a gente pode, inclusive, lembrar. Eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas eu sempre gostei muito de filosofia, estudei filosofia. Dentro da faculdade de comunicação, a gente teve 2 períodos de filosofia, e na escola também tinha aula de filosofia. E eu não sei se vocês lembram, mas existia um filósofo chamado René Descartes, ou Descartes. E esse filósofo, ele trouxe algo que ele postulou, né, como o dualismo cartesiano, tá? E esse dualismo, ele é basicamente quando a gente divide as coisas em opostos. Então, por exemplo, eu posso olhar para uma coisa que está acontecendo no mundo e dizer que ela é boa ou que ela é ruim. Eu posso olhar para uma coisa que está acontecendo no mundo, ou na minha própria vida, enfim, né? Minha vida, o mundo, tudo a mesma coisa, como uma coisa que é certo ou uma coisa que é errado. O mais importante quando a gente olha a partir do dualismo, quando a gente olha a partir desse pensamento cartesiano, desse pensamento mecanicista, a gente está olhando assim, se isso, então aquilo. Então, se é uma crise mundial, então é ruim. Se é um término, então é ruim. Se é um início de namoro, então é bom. Se é um nascimento de uma criança, então é isso. E aí a gente vai criando um monte de caixinhas, e é assim que a gente tem vivido a nossa vida, com muitas caixinhas do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, do que é bonito, do que é feio, etc. O pensamento sistêmico, ele não tem absolutamente nada a ver com isso. O pensamento sistêmico é quando eu olho até um pouco mais afastada e eu vejo a partir de uma perspectiva mais ampla. Eu olho para o todo e não só para uma parte, eu olho para o contexto. Tudo bem até aí? Isso é o mais importante para a gente começar. Esse pensamento diferenciado do pensamento sistêmico, onde a gente sai dessa coisa de colocar em caixinhas e acaba revolucionando isso. A gente vai perceber que é justamente um pensamento que é fora da caixinha. Por isso que tanta gente fala que o pensamento sistêmico, como a constelação e outros métodos de ajuda, são inclusive ferramentas e métodos revolucionários por conta disso. Deixa eu aumentar aqui a luz do meu... Pronto, que estava baixando aqui a luz, eu não estava vendo. Maravilha! Sendo assim, a gente já consegue perceber, então, que a partir do momento que a gente olha para as coisas a partir de uma perspectiva diferente, até agora a gente só está levantando a perspectiva, tá? Se eu olho a partir de uma perspectiva, isso que está acontecendo no mundo é muito ruim, eu naturalmente já estou trazendo para minha vida pensamentos de que são ruins, de que a coisa é ruim, e naturalmente eu já estou trazendo para minha vida que sentimentos e emoções. Pensem vocês, quais sentimentos e emoções a gente traz para nossa vida se a gente já taxa algo como ruim? Não é medo? Não é ansiedade? Não é angústia? Não é frustração? Não é terror? Não é pânico? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Sim? Tô vendo os coraçõezinhos aí, então tô entendendo que sim. E isso é muito importante da gente ter essa clareza, né? De como a gente tá olhando para as coisas, tá? Então, basicamente, o que o pensamento sistêmico busca... Legal. O que o pensamento sistêmico busca é reequilibrar as coisas para que o amor volte a fluir. Uau! Vamos olhar para isso de novo? Basicamente, o pensamento sistêmico busca reequilibrar as coisas para que o amor volte a fluir. Ok? Então, já começa se perguntando aí, depois você pode escrever no seu diário. Exato. Depois você já começa a escrever. Peraí,
para o amor voltar a fluir, qual é a minha parte nisso? O que é que eu estou vendo que está impedindo o amor de fluir? E se eu mudasse um pouco o meu olhar? Que diferença isso faria? Que diferença isso faria dentro da energia, na energia da minha casa, inclusive, já que estamos em quarentena? Ou pelo menos deveríamos estar, quem não estamos, né? Sim? Beleza? Aí eu vou entrar num terceiro tópico, trazendo um pouquinho a constelação familiar sistêmica do Bert Hellinger. O que acontece? A constelação ela vem de uma compreensão sistêmica fenomenológica. Um palavrão, né? Mas para resumir, o mais importante que vocês entendam aqui é que ela propõe que tudo e toda parte, todo indivíduo, toda parte mesmo, é parte de um todo, de um sistema, é integrante de um sistema completo. Sendo assim, cada parte ou indivíduo dentro do sistema tem influência sobre todos. Sobre todos. Faz sentido? Depois eu vou ler aqui, vou passar pelas mensagens. Faz sentido? Se isso acontece, quando algo acontece lá do outro lado, isso me influencia também. Porque mesmo que a gente tenha cada um seu sistema familiar, nós todos estamos ligados por outros sistemas. O próprio sistema, se a gente for parar para olhar, a gente vive e, vamos dizer, compartilha do mesmo ar, do mesmo planeta. Então, só por conta disso, a gente já tá ligado nesse sistema maior, tá? Muito bem. Todos esses sistemas, e aí a constelação traz isso de uma forma muito, eu acho muito linda, assim. Todos esses sistemas precisam ter uma base. Tudo na vida precisa ter uma base. Se você quer ver uma árvore linda e frondosa, aquilo tem uma base, tem uma raiz forte para sustentar aquela árvore enorme. E qual que é a base aqui? São as ordens do amor que a constelação familiar traz, como a ordem do pertencimento, a ordem da hierarquia e a ordem do equilíbrio de troca, ou do dar e receber, tá? Mas segura isso um pouquinho. Se a gente tá falando que precisa ter uma ordem, e se tem algo que tá trazendo sofrimento, se a gente tá num momento de sofrimento, então é porque essa base não está sendo respeitada, ela não está equilibrada. E aí o que acontece? Trava o fluxo de amor. Trava, impede que o amor flua, que o amor venha e vá. Percebe? Fluidamente, de uma forma leve e natural. Então o que a gente tem aqui? A gente tem simplesmente o fato de que quando não há respeito às ordens do amor, o fluxo de amor trava no sistema. E se a gente tem um sistema global, se a gente vive no mesmo sistema de uma forma maior, a partir de um olhar maior, a gente está travando o amor. E a primeira coisa, aí alguém comentou aqui, muito legal, né? Mas quando a gente tá no meio, já é uma evolução. Com certeza pensar sistemicamente já é uma evolução, pois diante da dor é só sofrimento. Exatamente, Joana, perfeito. Agora, tem um ponto que eu quero acrescentar aqui, nesse comentário que foi super legal, é que assim, quando a gente tá no sofrimento também, a gente, às vezes, pode cair num pensamento dual de já taxar aquilo como ruim também. Quando, na verdade, a gente poderia olhar para aquilo e perceber, ok, isso está doendo e é real e eu tô sentindo a dor. Então eu fico na dor por um tempo e tudo tem que passar até a dor, mas eu fico na dor por um tempo, mas eu olho para fora, olho para o todo, procuro ter uma visão mais global, mais expansiva, menos limitadora, tá? E eu procuro ver os sintomas com respeito. E eu acho que essa é a sacada principal que eu queria compartilhar com vocês. E assim, é algo que tá me chamando muito de trazer à tona. Quando a gente fala de sintomas, a gente tá falando de doenças, a gente tá falando de sintomas no nosso corpo que ainda não viraram doenças, a gente tá falando de falências, a gente tá falando de separações, a gente tá falando de crises. De crises na saúde, inclusive de crises econômicas e de crises políticas, todo tipo daquilo que a gente pode chamar de crise, tá? Isso é sintoma, isso não é resultado. É um sintoma que está trazendo um comunicado, uma mensagem. Só que cabe a gente dizer sim ou dizer não para essa mensagem.
E tem uma coisa que eu acho muito importante trazer à tona, que é assim, se a gente já começa com não, a gente já começa com barreira. E aí tem uma coisa que eu aprendi na minha viagem à Índia, que é o Yes Mind, que é você ter uma mente sim primeiro. Baixas barreiras, baixas barreiras, baixas barreiras. É desafiador fazer isso. Para mim também é desafiador fazer isso. Mas se a gente tem a consciência, a gente começa a tentar buscar implementar no nosso dia a dia, vai ficando um pouquinho mais fácil a cada dia, a cada semana, a cada mês, sim. E então, quando a gente fala de uma crise, a gente está falando de um sintoma, o que a gente precisa fazer, gente? Perguntar, se colocar no lugar do sintoma, olhar para ele e buscar a mensagem, buscar a comunicação. Se nós olharmos para qualquer crise na nossa vida como um sintoma que veio dizer uma mensagem, a gente sai do lugar cartesiano e dual de dizer que ele é ruim, que ele é errado, e a gente entra num lugar sistêmico, de olhar para ele como parte de um todo, que eu também faço parte, então eu também contribuí de alguma forma para isso, tá? Todos nós. E eu pergunto, para onde você tá olhando? O que você quer dizer? E você pode fazer isso, inclusive, numa visualização, né? Numa mentalização, um movimento interno, tá? Onde basicamente você vai se perceber indo para o lugar de onde está o vírus, por exemplo. Né? E ao invés de apontar e dizer e querer que ele vá embora, e querer que isso tudo acabe, e querer que a quarentena acabe, e querer que as coisas passem, etc. Quando você se coloca nesse lugar, você sente algo. Isso é sistêmico e fenomenológico. E ao sentir, você pode perceber, inclusive, que mensagem é essa. Se você fosse o coronavírus, que mensagem você estaria passando se eu fosse o vírus? E não só esse, porque quantos outros a gente tem? E se a gente se colocasse no lugar de cada um? Que mensagem, que comunicação a gente estaria passando na Terra pra gente mesmo? E aí percebe que a gente sai de um lugar de somos melhores que isso daqui, e isso daqui a gente tem que conseguir se livrar, a gente tem que excluir. Olha só, diz respeito à primeira ordem do amor, pertencimento, tudo tem o direito a pertencer, a não ser que perca, mas a princípio de primeira tem. Então assim, nesse caso, o que eu quero passar principalmente, e eu anotei 3 perguntinhas para vocês refletirem e levarem para o diário de vocês. Tá fazendo sentido? Tá vendo os coraçõezinhos aí? Vocês estão tímidas, mas podem falar comigo. A primeira pergunta para vocês anotarem e levarem. Você está resistindo, lutando e brigando com o que está acontecendo? Essa é a primeira pergunta. Você está resistindo, lutando e brigando com o que está acontecendo? Uma das frases principais que eu trago para vocês. Qual é uma das frases principais? Tudo a que se resiste persiste. Aprendemos isso a partir lá de Carl Jung, psicoterapeuta, psiquiatra, que eu falo muito para vocês dele aqui, né? Tudo a que se resiste persiste. Isso a física já mostra. Se eu faço força contra mim. Beleza? Então a primeira pergunta, anotem isso e levem para o dia de vocês, façam um diário terapêutico. Eu tô trabalhando aqui, né, recebendo vários downloads, então em breve eu vou disponibilizar para vocês de presente um diário terapêutico lindo para vocês pensarem aí nos padrões repetitivos de vocês diante de tudo isso que está acontecendo no mundo. Mas enquanto não sai, escreve no seu caderno, numa folha de papel, no celular, onde der, de preferência com a mão, tá? Né? Você tá resistindo? Seja sincera com você. A segunda pergunta para vocês anotarem e levarem dessa live. Você está desejando que tudo isso acabe o mais rápido possível? Se você estiver desejando que isso tudo acabe o mais rápido possível, você já está colocando barreira contra a resolução, contra a solução, que qual é? O amor, sempre. Como a Louise Hay nos ensinou, o amor é a força de cura mais poderosa que existe no planeta. Todas as formações que eu tenho, e são várias, todas, a gente volta para o mesmo lugar de cura, o amor, o amor, o amor, o amor, né? Eu sinto que Deus encontrou maneiras diferentes de mandar para pessoas diferentes, métodos, né, downloads, enfim,
de a gente chegar no mesmo lugar que é o amor, só que para cada pessoa vai precisar de um caminho, de uma jornada diferente. Então, por isso tem vários métodos, mas pra gente chegar no mesmo ponto, de volta para casa, né? Então, isso também é muito importante a gente ter muita clareza. E a terceira pergunta que eu trouxe para vocês anotarem é se você está tentando excluir algo da sua vida. Por que isso? Porque quando é algo muito grande e desafiador vem à tona, né? É muito comum que as nossas coisas desafiadoras venham à tona. Eu falei isso na live de ontem. Por quê? Porque a gente não consegue muito bem, como ser humano, ver a sombra do outro e não fazer contato com a nossa. Só que a gente não quer fazer contato com a nossa. Então é comum as pessoas estarem vindo coisas do passado, ou é comum a pessoa estar vindo uma ansiedade, um medo que de repente nunca mais tinha aparecido, porque ela está fazendo contato com uma sombra externa, tá? E aí, quando eu pergunto, então, para você se perguntar, você tá desejando excluir algo da sua vida? É porque a maneira como você tá olhando para tudo que tá acontecendo no mundo provavelmente está muito relacionada à maneira que você tá olhando para as suas próprias dificuldades, para as suas próprias dores, percebe? Para as suas próprias sombras internas. Suas próprias sombras, enfim. Faz sentido? Então eu sinto que essas 3 perguntinhas, respondê-las pra mim, né, no meu diário, me fez muito bem e aí eu quis trazer pra compartilhar com vocês também. E aí, quando a gente olha pra isso com verdade, com leveza, com sinceridade, com honestidade com a gente, é quando a gente começa a ver que a gente não precisa lutar com nada, né? Lutar contra nada. Tá acontecendo, então é o que é para acontecer. A gente tem que tomar alguns cuidados, algumas medidas? Sim, temos. É responsabilidade nossa, né? Seguir algumas especificidades que esse momento pede, tá? Mas também é muito importante a gente se responsabilizar por outros tipos de contágio. Então, por exemplo, cuidado com as nossas emoções. Se você tenta excluir o que está acontecendo no mundo ou negar o que está acontecendo no mundo, você está excluindo e negando coisas em você também. Então, que tal aproveitar esse exato momento para parar de excluir coisas em você e começar a encarar de frente, a olhar de frente para essas questões? Faz sentido isso para vocês? Por mais que seja desafiador. Hoje de manhã eu respondi um e-mail de uma aluna que a gente manda e-mail toda semana na nossa newsletter, né? Tanto para as alunas quanto para as... Enfim, tem milhares de pessoas que assinam a newsletter, né? E a gente manda e-mail toda semana, enfim. E aí uma aluna respondeu imediatamente, logo depois, né? O e-mail. E o e-mail tava falando, de ontem, tava falando de como a gente vai se sentindo, de como as pessoas estão se sentindo, algumas dicas e tal. E aí essa aluna escreveu no e-mail assim, nossa, eu tô tão confusa, eu tô muito na mente e tal, tô muito mental, tá super desafiador pra mim esse momento, tô pensando muito, vendo muita informação e tal, e tô aqui me perguntando, não, ela falou que mais ou menos ela tava se cobrando de não esquecer do curso, porque ela acabou de entrar na 2ª turma do meu curso Adeus Rejeição, que é focado na rejeição, né? E aí... ela falou assim, aí você manda esse e-mail, nossa, que bom, vou olhar pra mim e tal. E é sobre isso. E aí eu respondi, eu realmente respondo as pessoas. E eu fui lá e respondi pra ela. Nossa, realmente, a gente tá num momento em que muita coisa tá acontecendo e que é comum a gente, pra mente, sim, é o lugar mais confortável pra gente que viveu séculos e séculos e séculos a partir de um paradigma cartesiano, dualista. O que é isso? É mente, né? E o pensamento sistêmico não é só mente, pelo contrário. Enfim, e aí o que eu quero trazer é que eu falei pra ela, cara, então olha só que oportunidade. Primeiro, você já tá consciente, mesmo que você não consiga começar o curso hoje exatamente, você tá consciente de olhar pra isso, maravilhoso. E segundo, se você tiver com resistência, mas você honrar, você olhar para a resistência e falar, cara, eu vejo você existe. E você começar um pouquinho, assistir a primeira aula, a primeira live lá, que tem os bônus das lives todas, enfim. E você fazer isso com gratidão, com honra à resistência, ao invés de brigar, de repente você começa. Eu não sei que ela ainda não respondeu o e-mail, eu também não vi mais depois de responder os e-mails de manhã, eu fechei meu Outlook. Mas quem sabe a gente até descobre que isso foi o suficiente para ela começar.
né? Então eu espero de coração que essa live também seja suficiente para você começar a olhar para você, começar a sair de uma perspectiva de raiva, de ansiedade, de medo, querendo excluir o vírus, querendo que acabe a quarentena, querendo que tudo isso passe, querendo enfim, né, ficar nesse lugar de medo e ansiedade também não vai ajudar a passar. Então, o principal que eu quero trazer para vocês é uma palavra que eu sinto que é muito presente e, assim, ela vem mudando muito a minha vida. Essa palavra simples, né, mas que é tão grandiosa, que é respeito. Procura olhar com respeito para o que está acontecendo. Procura olhar com respeito até para o coronavírus. Procura olhar para o respeito para o chamado que o planeta, que a Terra, que Deus, o universo, seja lá qual for a sua crença, mas que existe algo maior que está nos chamando para vermos alguma coisa. E assim, procura também informações verdadeiras, mas também vai ver notícia boa, sabe? Vai procurar informações de coisas que realmente te elevem, que elevem seu espírito, que te façam se conectar mais com você. Se você é aluna do curso, mergulha no curso. Se você não é, busca. Tem tanta coisa boa pra você ver na internet. No meu próprio canal de YouTube tem mais de 100 vídeos pra vocês, né? E tem tantos outros, tem milhares. Então, a gente pode fazer alguma coisa diferente com o que a gente tá sentindo. Mas a gente nunca vai conseguir fazer algo diferente com o que a gente tá sentindo se a gente já começar brigando com o que a gente está sentindo. Então, o meu chamado para vocês hoje, assim, até escrevi uma frase aqui que me veio exatamente assim. O meu convite principal hoje é para que estejamos mais centrados e que possamos acessar nossa sabedoria interior para captarmos os presentes, as bênçãos e as oportunidades que esse momento de vida está nos trazendo. Chegou a hora de começarmos um despertar coletivo mais forte. Chegou a hora de começarmos um despertar para o que somos verdadeiramente, amor. De pararmos de colocar barreiras, baixarmos as barreiras contra o amor. Pois sempre seremos amor. Então, basicamente essa é a minha mensagem. Eu falei que ia deixar uma auto-hipnose para vocês, então já vou subir lá no link da bio daqui a pouquinho. A gente só tá colocando capim, enfim, e já vai estar lá uma auto-hipnose de conexão com a sabedoria interior para que vocês façam. Eu sempre sugiro que façam pelo menos 21 dias para vocês sentirem ainda mais os efeitos a longo prazo, né? Apesar de que uma vez só já se sente muito. Tá? Gratidão a vocês por estarem comigo. Faz muito sentido, chorando aqui. Você é maravilhosa. Gratidão, gratidão. Ouvindo música, lendo, espiritualidade. Né? Tem as pessoas que estão agindo normal e tem as pessoas que estão também em negação, que é diferente. Falei disso ontem na live. A vontade de chorar vem, trava. Acho que tô precisando fazer as hipnoses. Ó, tá tudo lá no curso pra você sabe disso. Mergulha, aproveita esse momento, é um momento muito especial pra isso. Vocês querem fazer um pouquinho de respiração? Deixa eu ver se tem pergunta nova aqui. Acho que eu respondi já todas essas perguntas ontem e hoje. Ah, tem uma nova aqui. Repete a primeira. Júlia, qual primeira? Primeira ordem do amor? Primeira fala que eu falei hoje? Me contem aí. Me conta aí nos comentários. Bom, enfim, eu vou fazer uma respiração um pouquinho pra mim mesma, se vocês quiserem ficar, pra mim mesmo. E se vocês quiserem ficar comigo, fazendo 2 minutinhos de respiração, fiquem super à vontade. Fazemos isso coletivamente. Se você quiser respirar um pouquinho, entrar em contato com você, encontre uma postura confortável, pode ser sentada ou deitada, feche seus olhos, às vezes basta 1 minuto para você se reconectar. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca.
Respira no seu tempo. E experimenta ficar com tudo o que está acontecendo agora, com todas as sensações. E continua respirando. Fica com você. Fica com você. Fica com você. No seu tempo, leva as suas mãos para um lugar do seu corpo que você sente que precisa de um carinho. Continua respirando. Então imagina, visualize, mentalize ou intua raios de luz saindo das suas mãos para essa parte do seu corpo. Veja, mentalize, intua ou apenas imagine a cor ou as cores desses raios de luz. Continue respirando. Agora, simplesmente imagine que esses raios de luz entram aquecendo o seu corpo, especialmente nessa parte, e subindo, subindo, e descendo, e descendo. E continue respirando. Fique com você. Fique com você. Fique com você. Sinta o seu corpo aquecendo leve e saudavelmente. E receba de você o toque, a presença, o carinho. Respire. Aconteça o que acontecer. Respire. No seu tempo, aos pouquinhos, relaxadamente, vá voltando para cá, voltando a sentir o apoio, com gratidão ao chão, cadeira, sofá, cama, onde você está, com gratidão a você por ter se dado esse momento de reconexão. Gratidão. Somos um. E vai voltando a abrir seus olhos. Gratidão por estarem aqui comigo
Tenho sentido muito, muito, muito forte, mais do que nunca, que de fato somos todos um. E é isso. Daqui a pouquinho lá no link da bio eu vou deixar a auto-hipnose de conexão com a sabedoria interior. Quem ainda não conhece meu canal vai conhecer, basta clicar lá no link da bio para fazer, tá bom, meus amores? Vocês estão bem? Sei que tem gente entrando, depois vocês veem aí na reprise, tá? Mas eu espero que vocês estejam bem, tudo bem? Estão despertando ainda? Gratidão, Elane, Lua. Tá tudo bem? Como estão as coisas por aí? Aqui tudo bem. E vocês? Ai, que bom. Rob Tavares, que bom. Joyce chegou agora. Tudo bem? Gratidão por tudo isso. Gratidão também, gratidão. Certo, fico por aqui. Amanhã, gratidão por esse vídeo. Gratidão, Lorena, que bom que vocês estão bem. Sei que tem um delay, né? Por isso que eu tô dando um tempinho pra vocês verem. Amanhã a gente tem mais live, deixa eu abrir aqui pra ver o horário. Vou fazer uma votação lá nos meus stories pra vocês verem, já que amanhã é sábado, que horas vocês querem que eu faça a live de amanhã, mas com certeza eu vou fazer uma amanhã também. Inclusive já tem até o tema, vocês querem saber? Em primeira mão, a gente vai falar sobre como que a nossa criança interior ferida tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo. Uau, vai ser incrível. Então eu espero vocês amanhã. Votem pra mim, por favor, lá nos meus stories, que horário que vocês querem que fica melhor pra vocês. Como estamos em casa, né? Pra mim eu tô bem tranquila. São dias que eu não atendo, sexta, sábado, quinta, enfim, não atendo. Então pra mim é muito tranquilo. Tá bom? Ai, que bom. Cal Físio, amei. Eu também amei. Gratidão, meus amores. A gente se vê então. Conto com vocês pra estarem aqui comigo na live de amanhã. Tchau, tchau. Beijinhos.